Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre aonde? A uma só direção, a eternidade. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E o caminho que nos leva à glória, qual é o caminho? É o caminho do Calvário. É o caminho por onde também nós traçaremos carregando a nossa cruz. Aproximemo-nos confiantes do trono da graça, a fim de conseguirmos misericórdia e encontrarmos auxílio em tempo oportuno. Aleluia! Carta aos Hebreus 4:16. E hoje no Evangelho de João 17, verso 20. Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. E nós vamos dando continuidade na terceira parte da oração pela unidade e vamos trazer essa catequese importante dessa oração tão importante que Jesus fez por sua igreja, por cada um de nós. Embora não encontre nenhum mal em Paulo, os juízes querem condená-lo. Durante a noite, Jesus o visita em sonho e o conforta. Esta liturgia nos ajude a aceitar a vontade do Senhor e reconhecer seu amor sempre presente em nós. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 30, capítulo 23, versos 6 a 11. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas também minha testemunha
em Roma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois, se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 20 a 26. Aleluia, aleluia, aleluia. Para que todos sejam um, diz o Senhor, como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviaste. João 17, verso 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Jesus não rogou somente pelos seus, mas rogou por você, por mim, por nós. Como ele vai dizer, por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Em João 17, 20, Jesus já estava a rezar por nós, por aqueles que vão crer. E nós somos esses que Jesus Cristo esperava que crescem em sua palavra. Nós cremos. Temos essa missão
de acreditar e levar essa missão adiante, de evangelizar para que outros também venham crer e possamos rezar junto com Jesus. Vamos rezar pelos futuros crentes, por aqueles que ainda haverão um dia acreditar. No mundo que precisa de Deus, no mundo onde os jovens, adolescentes e tantas pessoas estão se perdendo pela cegueira do pecado, por aquilo que é tão momentâneo, porque a nossa caminhada aqui ela é curta e muitos não enxergam essa caminhada após a morte, após essa vida. E na terceira e última parte desta oração, que nós vimos agora, Jesus reza por todos aqueles que vão aderir ao seu projeto, aderir à sua palavra, vão abraçar o Evangelho como Paulo abraçou, como nós vimos na leitura aí. E muito interessante porque nesses tempos que estamos rezando, fazendo a catequese da oração sacerdotal de Jesus, nós vamos contemplando a missão de Paulo. Paulo abraçou a missão na unidade, ele abraçou a unidade que não dava um passo sequer sem ouvir aqueles que eram discípulos de Jesus na sua caminhada. Nessa oração, o mestre insiste no tema da unidade dos cristãos. É pela unidade que nos reconheceremos como cristãos. O que nos identifica com Cristo é esse amor fraterno. Esse amor fraterno que nos une cada dia mais. Sem preconceitos, sem discriminação, vivenciando os sinais do reino ante a proposta do antirreino, que é de dividir, de separar, que são os sinais das trevas. João 17, verso 24, Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Jesus quer que nós estejamos na sua glória. Mas ele reza pela unidade, porque não alcançaremos a glória se não for pela unidade, a unidade da igreja, o amor fraterno, o perdão, a reconciliação. Estarmos unidos como igreja significa somar e não dividir. E Jesus vai continuar no versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este também conheceram que tu me enviaste. Jesus Cristo, ele está orando por aqueles que são seus primeiramente. O mundo haverá de crer, aqueles que haverão de crer. Jesus, como citou aí, está a rezar por aqueles que vão crer também. Mas Jesus fez conhecer o seu nome para aqueles que estavam com ele, para aqueles que estavam caminhando com ele, para aqueles que abraçaram a proposta do amor, para aqueles que abraçaram a proposta da unidade, da fraternidade. É motivo de grande alegria saber que somos lembrados e amados por Cristo, somos lembrados e amados pelo Pai. Por isso, como nós falamos aqui no Salmo responsorial, Salmo 15, diga ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. É preciso esse reconhecimento nosso de Jesus Cristo como Senhor. Sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vamos nos confiar a Cristo. Cristo está ao nosso lado, assim como esteve ao lado de Paulo. E no final da leitura de hoje, Jesus Cristo vai aparecer para Paulo e dizer que a sua missão deveria continuar e ele seria enviado para Roma. Aí Jesus Cristo tinha um projeto explicitamente aí exposto na leitura de que era necessário ele estar em Roma. Era por causa dessa igreja que hoje nós vimos em Roma. No Atos 22, e Paulo estava sendo julgado, embora não encontrasse nele mal algum. Esses são juízes que vão prestar conta com Deus. Porque o papel do juiz é qual? Julgar e condenar o culpado, não condenar o inocente. Jesus Cristo foi condenado por um juiz iníquo também, e Paulo estava sendo julgado também por juízos iníquos também, mas sabendo Paulo que uma parte dos presentes eram saduceus e outra parte eram fariseus,
Paulo exclamou no conselho, dizendo, dando testemunho inclusive de Cristo, irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Primeiramente, ele vai buscar a simpatia dos fariseus. E depois ele vai dizer, estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Paulo busca a simpatia dos fariseus e fala da ressurreição. E apenas falando nisso, e a assembleia se dividiu. E a gente vai aí repetir e expressar esse momento que a assembleia se dividiu. E Cristo está rezando pelo que hoje? Por essa leitura? Pela unidade. Aquilo que não é de Deus se divide. Isso era explícito aí nestes que estava a julgar Paulo, que era inocente. O papel daqueles que se dividem, daqueles que julgam mal e condenam, é revelar a morte. O papel da unidade é mostrar a vida. Paulo revela a vida, fala da ressurreição de Cristo. No versículo 8 do capítulo já 23, da mesma leitura de hoje, os saduceus não acreditam na ressurreição. Aqueles que não estão na unidade não acreditam na ressurreição e nem tem por que acreditar, porque a unidade é manifestada como um sinal de glória, como Jesus Cristo falou no Evangelho, para aqueles que permanecem na unidade. Por isso Jesus insiste para que nós permanecêssemos unidos. E o Espírito Santo só desce na comunidade unida, na família unida. A oração Deus responde na família unida também. Houve então o que aí, no versículo 9 do capítulo 23, houve uma enorme gritaria. E aí vamos frisar essa palavra, gritaria. No lugar onde há gritaria, não há a presença de Deus. Portanto, vamos tirar do nosso meio esse mal, muitas vezes, que há de um mal entendido, de uma suposta divergência de ideias. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo, não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele, até que essa pessoa foi usada por Deus? Porque Paulo dava testemunho de que ele falava com Jesus, de que ele ouviu Jesus. Ele viu Jesus, ele dava o testemunho da verdade, desse Cristo que rezou pela unidade, e esse Cristo permanecia com ele. E o conflito crescia cada vez mais. Quando não há unidade, o que acontece? Há o cisma, a divisão. Por isso rezemos muito pela nossa igreja, receando até que o pior venha acontecer, como aconteceu nesse grupo que se dividiu, porque quando há divisão que acontece, até o comandante ordenou que os soldados tirassem Paulo dali, que ele poderia ser despedaçado. É o sinal da morte. A divisão é o sinal da morte e devemos levar em consideração a vida. E o sinal da vida é a unidade. No versículo 11, na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse, tem confiança, assim como tu me deste testemunho de mim, é preciso que sejas também minha testemunha em Roma. E a missão de Paulo em Roma, como coluna da igreja que foi com Pedro, era fundar essa igreja que temos lá há mais de 2000 anos. Jesus reza por todos aqueles que vão aderir. E o nosso projeto é abraçar com alegria esse projeto de unidade de Jesus, que quer nos unir numa só igreja, essa igreja de Roma. Permanecer fiel a essa igreja é sinal de fidelidade. Deixar de amar essa igreja e se afastar dessa igreja é sinal de infidelidade, é sinal de traição. Seremos lembrados por Cristo se continuarmos na unidade. Esta liturgia, portanto, de hoje nos ajude a aceitar a vontade do Senhor em nós e reconhecer o seu amor sempre presente em nós, em meio às dificuldades. Não vamos nos desanimar.
no mundo que está aí em meio às trevas, muitos estão a se suicidar, preocupados com as contas, preocupados com os pagamentos que têm que fazer. Se as contas não estão dando, vamos nos animar, nos alegrar, porque Deus cuida de nós. Vamos fazer a oração, estar presente na nossa vida, porque Jesus Cristo está bem perto de nós, assim como na aparição que ele teve para Paulo, e estava junto de Paulo, orientando a Paulo, ele quer também nos orientar. Ó Mestre, rezar-te ao Pai por teus discípulos de outrora e também por nós, para que formemos uma grande família unida ao Pai, a Ti e entre nós, pelo Espírito. Em nosso favor também, pediste ao Pai: eu quero que aquele que tu me deste esteja comigo onde eu estiver. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-la em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Quer receber uma indulgência plenária? Se lermos a leitura, meditando e também tivermos momento de oração, nessa mesma leitura, nós vamos receber uma indulgência plenária. E nós vamos somar a esse tempo que nós tivemos aqui, na meditação da palavra, fazendo os 30 minutos que a igreja pede, para nós recebermos o quê? Uma indulgência plenária dos pecados confessados. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like. Inscreva-se, toque no sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixa aqui embaixo seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Aqui falou conosco Paulo Sérgio. Boa noite, Paulo Maia e irmãos deste canal. Que Deus nos abençoe mais e mais e fortaleça a fé. Amém. Que Deus te fortaleça sempre, Paulo Sérgio. Você que está sempre aqui presente conosco. Agradeço a sua participação. Ieda Ruda Maria Cristina Souza. Saúde Costa. Todos vocês que falaram conosco. Seja qual for o momento que você passa, coloque aqui suas intenções e vamos fazer uma prova, porque eu rezo o rosário por você e vamos ver se o rosário não resolve a sua vida, como tem resolvido a minha vida e a de muitos que colocaram suas intenções aqui. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.